Então, gente, sejam muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso projeto de 31 dias, né? Tem muitos aqui que já fazem terapia comigo, tem outros que já fizeram e tem outros que nunca fizeram, mas eu agradeço muito a confiança por estarem aqui juntos nesse projeto, que eu acredito que só estão aqui porque alguém deve ter falado muito bem dos resultados que estão tendo fazendo terapia comigo, né? Então, eu sou muito, muito grata por vocês estarem aqui nesse momento. É, tem muita gente dentro do grupo Regenera, né? Que é esse grupo que eu chamo de clube, né? É um clube onde vocês vão ter uma trajetória comigo de 31 dias e vai ser bem pertinho uma da outra, tá? Assim, nós vamos estar como se estivesse se vendo assim todo dia, literalmente, porque vocês vão me ver, vão me ouvir e vão se exercitar junto comigo. Que essa data, 2 de março de 2026, seja a data que marca, né, um processo de evolução de vocês. E que esse momento não está sendo apenas assim um encontro, né? Eu digo que hoje inicia-se uma decisão que já começou na hora que vocês disseram para vocês mesmos, né? Já chega, eu não aguento mais levar a vida que eu levo, eu não quero continuar sendo essa pessoa mediana, né? Eu não mereço esse estilo de vida, eu não posso mais viver desse jeito. Então, quando você decidiu e sair desse lugar que você se encontra, tudo mudou. E eu tenho certeza que com esse processo vai mudar mais ainda. E eu quero começar dizendo para vocês que a decisão que vocês tomaram foi uma decisão muito corajosa. Por quê? Porque envolve tempo, energia, recurso, foco. E isso mostra algo muito sobre vocês, né? Mostra que vocês não querem mais sobreviver, né? Vocês querem estruturar a vida de vocês querem elevar todas as áreas das suas vidas, né? Quer profissional, amorosa, espiritualidade, financeiro, como pessoa mesmo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? Eu sei que todos esses pilares vocês querem elevar, né? Querem deixar eles, ó, especial, brilhando, né? E eu quero dizer para vocês que a vida que a gente tem é só uma, né? É só uma. Então, essa vida ela tem que valer a pena. Eu quero que vocês cheguem assim, nos últimos suspiros da vida de vocês e vocês digam assim, valeu a pena essa minha vida, né? Eu não quero que vocês passem a vida de vocês pensando em querer morrer porque não aguenta mais de tanto problema, tá certo? Também quero falar uma outra coisa bem interessante. É, aqui não é apenas um grupo, um clube, um programa, mais um desafio. Aqui é um método estruturado, aplicável, é um processo, né? Um processo de reconstrução, de alinhamento. E vocês escolheram estar aqui. E isso significa muita maturidade da parte de vocês. Isso é ser adulto responsável. Inclusive, essa palavra adulto responsável é uma expressão que eu vou usar muito aqui, porque eu não estou diante de uma plateia de crianças que crianças a gente tem que estar falando, chamando atenção, e todo o tempo é uma coisa assim que é desgastante para quem é pai e mãe sabe como é isso, né? Mas eu estou falando de adultos, adultos responsáveis, adulto que tem que abrir a mente e ver o que eu estou falando aqui, ouvir e pensar. A Anete não está falando isso porque ela está me julgando. Pelo contrário, ela está me dando a orientação e falando coisas que eu merecia e precisava ouvir há muito tempo. Tá certo?
Então, o que eu vou falar aqui não é jogando chavecada, não é querendo julgar as ações de vocês, não. Eu estou aqui para falar coisas que vocês precisavam ouvir para vocês poderem se mexer e fazer alguma coisa por vocês e para você, tá certo? A maioria de vocês que estão aqui comigo nesse processo de 31 dias, talvez mude, talvez não muda em nada. Por quê? Porque esse processo depende inteiramente de vocês, tá certo? Eu vou estar aqui para apoiar, mas assim eu não posso fazer por vocês. Vocês precisam fazer por vocês. Eu vou estar aqui 100% para vocês, mas também vocês precisam aí do outro lado estar 100% para atingir os alvos e os objetivos de vocês. Combinado? Então, se vocês estão combinando aí comigo, fazendo um acordo, coloca aí uma mãozinha, ó, de legal, né? Aí no um emojizinho de que você está de acordo. É como se a gente estivesse formalizando agora, né, um pacto aqui, tá certo? Um acordo. E vocês, quando fizeram, né, esse investimento, quando vocês fizerem esse investimento para estarem aqui, eu quero que vocês se sintam orgulhosos, orgulhosos por estarem dispostos, por fazerem sacrifícios, né? Orgulhosos de poder quebrar todas essas crenças ruins que vocês vêm acreditando durante a vida toda, né? Tem pessoas aqui que já têm mais de 50 anos, imagine, mais de 50 anos acreditando que a vida é essa, é de dor, de sofrimento, de não pertencimento, que tem que estar se moldando para caber no mundo das outras pessoas, sendo que ninguém se molda para caber no nosso mundo, né? Então, eu quero que vocês parem e pensem que esse processo que vocês vão fazer vai valer a pena. Vai valer a pena vocês acordarem cedo, vai valer a pena vocês reorganizar a agenda de vocês, vai valer a pena abrir mão de distrações, né, de padrões antigos, de crenças, de medos, de sentimentos negativos, de falas negativas, de estar com pessoas negativas. Gente, eu acho que não existe coisa pior do mundo é você estar num ambiente com pessoas negativas que parece que querem entrar numa disputa de qual é a desgraça maior. Você conta um problema, ele conta dois, você conta dois, ele conta cinco, e é infinito a conversa. Então, gente, se afastem de gente negativa, de gente que só fala mal dos outros, que só vê defeito, que tudo tá ruim, pessoas que são críticas, pessoas que não estão satisfeitas, ingrata, pessoas que são doentes, assim, que só fala de doença, sabe? Só fala de doença, não fala nada de bom. Se afastem, gente. Nesse processo de 31 dias, vocês vão precisar ser meio egoísta, sabe? Por quê? Eu li um livro recentemente e lá tinha uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala lá: se o copo de vocês não está transbordando, não tem como você dividir esse copo com ninguém. Se esse copo não está transbordando, não tem como você dividir com ninguém. Então, por isso que eu falo egoísta no sentido de que nesse momento você precisa encher o copo de vocês, deixar ele transbordar para você poder dividir. Se você querer dividir algo que é pouco, não vai dar nem para você e nem para aquela pessoa ficar satisfeita. Vocês concordam comigo? Coloca um coraçãozinho se vocês concordam, coloca uma mãozinha, um emojizinho. É isso mesmo. Eu quero que vocês interajam. Pode mandar mensagem também, que eu estou lendo aqui as mensagens, tá bom? E, gente, a vida, ela é muito parecida a um jogo de videogame. Não sei se vocês já jogaram um joguinho de videogame.
Mas quando você não acerta, o jogo acaba, mas quando você inicia, você não inicia da onde parou. Você inicia lá da estaca zero. E a vida ela é muito parecida com um jogo. Geralmente, quando as coisas não dão errado, que você volta a fazer, que você cai e levanta e continua a corrida nessa vida, geralmente você começa do zero. E aí, que nem ontem eu falei no workshop, né? Você tá lá em cima e cai, tá lá em cima e cai, vai chegar um momento que você vai estar lá embaixo e você não vai mais subir, porque é cansativo, tá todo o tempo começando do zero, né? Então, gente, esse projeto que eu estruturei, eu quero que vocês sintam, né, os resultados de paz, de clareza, né? Eu quero que vocês sintam a carreira profissional de vocês evoluindo, a empresa, quem é dono de empresa, que vocês possam saber contratar os funcionários de vocês, possam organizar a empresa de vocês. Eu quero que vocês passem a ter saúde, corpo mais saudável, mais energia, mais vigor, que os relacionamentos de vocês sejam mais duradouros, sejam relacionamentos que vá somar e não diminuir, né? Porque eu conheço tanta gente que tem relacionamentos que aquela pessoa fica humilhando ela e ela aceita porque ela quer caber no mundo daquela pessoa. Não é bem assim que a vida funciona, não é. Relacionamento amoroso, né? Quando eu falo relacionamento, envolve tudo, amizade, né? Casamento, namoro e assim por diante, né? Quero que vocês tenham uma espiritualidade forte, equilibrada. E quando eu falo, gente, de espiritualidade equilibrada, é porque eu conheço muita gente que tem uma espiritualidade que elas fazem tanto com relação ao espiritual dela, que fica meio desequilibrado, porque aí fica faltando em outros pilares. E aqui a gente vai reorganizar e vai estruturar para que todos os pilares de vocês funcionem assim, ó, tá bom? Com equilíbrio, e não um lá em cima e outro lá embaixo, tá? Eu quero também falar para vocês, né, que você fez um dos melhores investimentos que vocês poderiam fazer. Como assim, Net? Não falo em sentido financeiro. Eu falo que quando vocês decidiram estar aqui, vocês fizeram um investimento em vocês mesmos, no sentido de que vocês querem evoluir, vocês querem crescer. Recentemente eu assisti um podcast que o entrevistado falou assim: por que que as mulheres estão dominando o mundo? Porque só quem cuida da mente são as mulheres. Né? Então, por que que as mulheres estão dominando em todos os setores, né? Na moda, né? Na parte logística, empresarial, tudo. Por quê? Porque são as únicas que tiram o tempo para cuidar, ó, da mente. Então, gente, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, realmente, a maioria das pessoas que fazem terapia comigo não são homens, né? São mulheres. Então, quando você faz esse investimento, você melhora a sua consciência, traz clareza, traz estrutura, traz crescimento, traz uma identidade. Quando eu falo identidade aqui, gente, eu falo que é aquela identidade de quem é você realmente, e não aquela capa que você coloca todos os dias para ir para o trabalho, para ir para uma reunião, para ir para um evento, para uma festa, aquela capa que também, né, eu assisti um podcast e lá o entrevistado falou, é aquela capa que já tem um sorriso, já tem aquele sorriso, né? Então, você chega no lugar, todo mundo jura que você é aquela pessoa super feliz, mas quando você sai de lá, você acabou todo aquele sorriso. Então, eu quero que vocês passem a ter a sua identidade mesmo, e não uma capa, aquela capa de, sabe, de que eu tô feliz porque eu tô na frente aqui do fulano, porque eu tô nesse ambiente, mas quando sai de lá, acabou tudo aquilo, tá bom? Quero que vocês tragam essa identidade de quem realmente vocês são, né?
E outras não sabem nem que identidade é essa, que é o pior de todas. É não saber quem você é, qual é o seu potencial, qual é a sua capacidade. E eu quero que vocês resgatem isso também, porque eu sei que vocês têm muito potencial, muita capacidade. E nesses próximos 31 dias, nós vamos trabalhar métodos onde você vai encontrar direção, repetição e responsabilidade. Eu vou caminhar junto com vocês e nesse projeto não é sobre perfeição, é sobre constância. E não é sobre intensidade exagerada, mas é sobre uma disciplina sustentável, algo que vocês podem fazer dentro das possibilidades de vocês, né? Eu vou estar junto, guiando vocês nesses 31 dias, mas eu não quero que vocês pensem assim, eu vou passar lá uma ação para você. Eu não quero que você pense assim, ah, eu não vou fazer porque eu não dou conta. Não quero que você pense assim. Eu quero que você vá lá e faça. Porque nós vamos ter aqui três lemas. Não é tentativa, é uma decisão. Você não vai tentar, você vai decidir, você vai lá e vai fazer. Não é, ah, vou ver se vai dar certo. Eu vou ver se, vou fazer isso aqui que a Anete está falando, vou para ver se vai dar certo. Não, o que eu vou falar para você fazer funciona porque funcionou comigo e funcionou com outras pessoas que também fizeram isso. Então, não é uma tentativa aqui de se vai dar certo, tá bom? Não é eu vou tentar fazer. Não, eu quero que você diga, eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. É assim que eu quero que vocês ajam a partir de agora, né? É, quando alguém chega aqui para fazer terapia e eu dou uma ação, geralmente ela fala assim: "Ah, eu acho que eu não consigo". Às vezes a pessoa nem fez, e ela já está dizendo que não consegue. Então, a partir de hoje, não existe isso, eu não sei, eu não consigo, eu tenho medo, acabou. A partir de hoje, você vai ser o adulto responsável da sua vida. Eu quero que você cuide da sua vida esse mês, esses 31 dias, eu quero que você cuide da sua vida, tá bom? Porque tem muita gente aqui que não cuida da sua vida, cuida da vida de todo mundo, mas da sua, não. E se você não cuida da sua vida, vai chegar um momento que você não vai cuidar nem de você nem de ninguém. Então, antes que isso aconteça, eu quero que você comece a cuidar de você. Que lembra, se o seu copo transbordar, tem como você dividir essa água. Se ele não transbordar, não tem como você dividir. Combinado? E, gente, qual é o resultado que eu vou ter? Gente, muitos resultados que eu falo que vocês vão ter, talvez vocês não sintam agora, mas vocês vão sentir muitos resultados logo no começo do processo, né? É, o cérebro da gente precisa de 21 dias, no mínimo, para ele começar a sentir resultados de mudança de rotina. Então, não vai ser da noite para o dia que vocês vão sentir o que eu falo para vocês que é possível sentir, tá bom? Claro que, para começar, vai existir muito esforço, mas depois que vocês pegarem o embalo, por assim dizer, vocês precisam ter consistência. Inclusive, a palavra consistente é a palavra que eu escolhi para esse meu ano de 2026. Eu ser consistente naquilo que eu quero, no que eu estou fazendo. E eu quero que vocês também sejam consistentes, tá bom? Eu não quero que vocês sejam aquelas pessoas impulsivas. Não quero que vocês sejam exagerados. Eu quero que vocês sejam consistentes na medida do possível, do que é permitido para vocês, tá bom? E com o tempo, essa consistência vai gerar em vocês energia suficiente para vocês conquistar os objetivos, os sonhos, os desejos de vocês. Eu sei que não vai ser fácil, pode acontecer de você não dar conta, mas eu quero que você insista, tá bom? Porque, gente, esse método, ele é um método estruturado que constrói segurança, que constrói estabilidade, que constrói fundamento. E hoje
né, nós começamos oficialmente a nossa contagem regressiva, né? Hoje é o primeiro dia, né? Eu não quis começar com muita coisa, por isso que eu marquei com vocês esse encontro de boas-vindas. Mandei já um áudio. Quem não ouviu, manda lá na mensagem para mim, Nete, eu não ouvi, eu não vi que áudio foi esse que você mandou. Porque tem um áudio motivacional. Todos os dias eu vou já amanhecer o dia mandando esse áudio motivacional para você, tá bom? É, se orgulhe, gente, disso. Se orgulhe de vocês tomarem essa decisão, estar aqui. Vocês percebem que não é nenhuma nem duas, então é um grupo que está com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma energia, que é essa energia que eu quero que todos vocês tenham durante não só os 31 dias, mas para o resto da vida de vocês, viu? E eu estava lendo um livro e eu achei bem interessante que esse neurocientista, ele fala que num ambiente onde a energia positiva é difícil que aquele ambiente haja discórdia, haja briga, haja equilíbrio, harmonia. Então, se todos nós naquele grupo está com esse mesmo pensamento positivo, a certeza de que o que vocês estão desejando alcançar é mais fácil de conquistar, tá bom? É, eu me sinto, gente, assim, muito honrada, muito privilegiada de estar aqui com vocês. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a estruturar esse projeto, quem bem me conhece aqui sabe, né, que tudo que eu vou fazer, eu faço, assim, muitas orações, eu peço muita direção, né? Eu não tenho algumas pessoas aqui que eu tô vendo o nome, eu não fiz terapia, eu não sei se essa pessoa é testemunho de Jeová ou não, mas eu estou logo me identificando, né? Eu sou testemunho de Jeová. Muita gente aqui me conhece, por exemplo, a minha sogra que sabe, né? Que eu sou testemunho de Jeová e há muitos anos eu leio a Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 15 vezes. Então, eu busco muita orientação da Bíblia. Eu oro muito para estruturar qualquer coisa, para trazer qualquer coisa aqui para vocês. Quando eu vou postar, tudo eu faço muita oração pedindo assim a permissão, orientação de Jeová. E esse programa aqui ele não é sobre religião, mas eu quero trazer para vocês muitos textos da Bíblia para mostrar para vocês que a neurociência, a ciência quântica e a Bíblia, elas estão muito, ó, sabe, muito bem alinhadas. Eu não vou ser uma instrutora da Bíblia aqui para vocês, longe de mim. Eu vou estar aqui. Eu mencionei que eu sou testemunha de Jeová, que eu leio a Bíblia, que eu oro para mostrar para vocês que não é qualquer coisa que eu vou vir aqui falar para vocês. São coisas muito bem pensadas, muito bem analisadas. E o manual de vida que Deus ele deixou é a Bíblia. Então, algumas coisas eu vou tirar assim de lá para mostrar para vocês que faz todo sentido quando a gente aplica, né, essas orientações da Bíblia, que ela ajuda, contribui muito para a evolução do ser humano, né? E essa foi a introdução. Eu queria, né, deixar bem, bem mesmo marcado para vocês o quanto eu estou feliz que vocês estão aqui. E antes da gente se aprofundar, eu quero que vocês, gente, olhem para essa gravura bem. Não vai aparecer como eu queria, porque ela não abriu colorida. Não sei por quê, mas eu vou abrir aqui para vocês. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa gravura. Aí, dá um ok, só para mim saber se vocês estão vendo essa gravura. Pode colocar assim uma mãozinha para eu saber, ok. Vocês estão vendo aí essa gravura? Vocês conseguiram entender o que é essa gravura? Vocês conseguiram entender? Respondem aí para mim.
sim, não, eu acho. Queria que vocês vissem ela colorida, mas eu não sei porque que quando eu abro aqui no Zoom tá aparecendo preta e branca. Então, gente, essa gravura é uma gravura, isso é um bolo. E parece muito delicioso, né? Esse bolo. Por que que eu coloquei esse bolo? Vocês observam que é um bolo bonito, estruturado, que chama a atenção, dá água na boca, né? Dá vontade de tirar assim, um pedaço e comer, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e sejam bem sinceros. Se eu entregasse para vocês a lista de ingredientes desse bolo, será que só saber os ingredientes desse bolo seria suficiente para vocês fazerem um bolo igual a esse? Sim ou não? Não, né, Kelly? Não é possível. Não é possível. Vocês precisariam, para fazer um bolo desse, vocês precisariam saber a quantidade exata, a ordem de misturar cada ingrediente, como mexer, a temperatura do forno. A Fran trabalha em confeitaria, ela sabe muito bem que depende de tudo isso para fazer um bolo como aquele. Porque se você errar a quantidade, se você misturar errado, se você não saber o tempo, o resultado não vai ser esse aí que vocês viram na foto, né? E o que eu quis dizer com isso? Que muitos de vocês aqui têm muito conhecimento, vocês têm muito mais experiência de vida do que eu, têm muito mais idade do que eu aqui. Então, vocês têm muitas sabedoria e por causa da idade, né? Eu não tenho filho, muitas aqui têm filho, então tem essa outra experiência que também contribui muito para o desenvolvimento, o crescimento de um ser humano, né? Cuidar de um outro ser humano. O que eu quero dizer é que conhecimento não transforma se esse conhecimento ele não é aplicável na vida de vocês. E o método Regenera, ele tem por esse objetivo, fazer com que o conhecimento e a experiência que vocês têm possa ser aplicado em vocês mesmos. Talvez vocês já tenham lido muitos livros, já tenham estudado muito, feito faculdade, feito pós-graduação, enfim, talvez vocês tenham até uma profissão, uma formação muito mais elevada do que a minha como terapeuta. Talvez vocês tenham feito muitas mentorias, muitos cursos, mas, gente, se o que vocês fazem não existe uma repetição, não tem método, não tem estrutura, não, esse conhecimento não tem resultado. Não tem resultado. E eu quero que vocês passem a ter resultado com o que vocês vão aprender aqui comigo, ou tenham resultado com o que vocês já sabem, tá? E antes de eu falar para vocês quais são esses métodos, como é que a gente vai fazer e tal, tal, eu quero só lembrar para vocês como foi que começou todo esse meu conhecimento. Começou lá em 2019, quando eu tive acesso ao conhecimento da escola do O Corpo Explica. Foi lá que eu comecei a estudar sobre comportamento humano e tal, e eu fui gostando, e eu comecei a trabalhar, foi abrindo a minha mente, cada atendimento que eu fazia, eu ficava assim, uau, esse conhecimento é maravilhoso, era bom que todo mundo fizesse uma sessão de análise corporal, porque foi aí, gente, que é como se eu tivesse sendo apresentada a mim mesma. Foi aí que eu vim me conhecer de fato quando eu fiz a sessão de análise corporal. Só que foi passando o tempo e eu fui fazendo sessão de análise corporal e teve uma vez que uma das sessões, uma pessoa terminou de fazer a sessão e ela disse assim para mim, Cinete, depois de saber tudo isso, como é que eu faço para não sofrer mais? Porque eu tenho tantos traumas e essa sessão não me ajudou a me livrar dos traumas. Aí eu fiquei assim, bem pensativa. Eu falei, rapaz, só esse conhecimento não está sendo suficiente, eu preciso melhorar mais aí. E aí eu comecei a estudar e pesquisar, e foi aí que eu fui me formando como mentora, ou como terapeuta. E quando eu me formei como terapeuta, eu queria me formar como mentora.
Porque eu comecei a trabalhar na área da terapia e eu via que às vezes eu estava ajudando muita gente, mas com o tempo começou a chegar pessoas com uns problemas tão difíceis, que eu falei, não, não vou mais ser terapeuta, agora eu quero ser mentora. Porque era muito complicado alguns problemas que as pessoas chegavam aqui comigo. E ano passado eu pensei assim, não, antes de eu ser mentora, eu vou dar uma pausa na minha carreira e vou estudar. E eu comecei a estudar, estudar. Li muitos livros, fiz muitas mentorias, né? Mentorias assim que um dia foi R$ 5.000 aquela mentoria. Aliás, um dia não, um fim de semana, um sábado e um domingo. E eu fui vendo assim que aqueles livros, aquelas mentorias que eu lia, que eu estudava, os autores que são muito famosos, né, com relação ao conhecimento daqueles livros, daqueles materiais ali, a linguagem deles, era tudo muito parecida. E eu fui catalogando aquilo, sabe? Eu comecei a somar o conhecimento e os cursos que eu já tinha feito, com mais esses novos que eu fui vendo ano passado, e aí eu comecei a olhar que eles tinham assim, só mudava a maneira de falar, mas o conhecimento em si, a base, a fonte era a mesma. Eu disse, gente, como assim que eu nunca tinha parado para pensar? Como é que eu nunca tinha visto isso? E eu comecei a ficar assim, ter uma clareza tão grande que eu disse, todos esses cursos que eu já fiz, ele saiu só de um único lugar. Esses coaches muito famosos aí, eles ensinam exatamente desse mesmo lugar aqui, chamado Bíblia. Aí eu comecei a perceber que os princípios de sistêmicos de Bert Hellinger, os fundamentos da neurociência, da neurofísica, da psicanálise desenvolvida por Freud, não sei se alguém já ouviu falar de Freud e dos seus colaboradores, né, outros psicanalistas, também as pesquisas que esses pesquisadores vêm trazendo aí com resultados incríveis, esses coaches, esses palestrantes motivacionais, todos eles estruturavam e estruturam seus conhecimentos, as suas abordagens em algo que eu sempre tive acesso e não enxergava com tanta clareza, né? Que eu estou falando do conhecimento da Bíblia, mas não estou falando da Bíblia por inteiro, eu estou falando de livros específicos da Bíblia. E hoje vocês vão ter acesso a essa informação. Essa informação que eu vou dar para vocês tem um livro que fala que um homem pagou mais de 1 milhão para ter acesso a essa informação. Ele pagou mais de 1 milhão para ter acesso a essa informação. E a resposta da pergunta que ele fez, a resposta está em 4 livros da Bíblia. Aliás, em 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e o Evangelho de Mateus. Incrível isso, né, gente? Gente que pagou caríssimo para saber algo que a resposta é óbvia, né? Até eu fiquei, pensava assim que era de outro mundo esse conhecimento. E tá tudo nas nossas mãos, né? Lembra lá do bolo, da ilustração que eu falei do bolo? Digamos, gente, que se a gente pudesse dizer que a Bíblia fosse esse bolo, a massa base dela é a nossa vida. A cobertura seria o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, e a cereja do bolo seria o Sermão do Monte, lá do Evangelho de Mateus. Gostaram, gente, de saber disso? Gente, eu estudei tanto para chegar nessa clareza que eu estou trazendo para vocês. Fico muito feliz de estar fazendo muito sentido para vocês. Estou vendo aqui a tela chega a estar cheia de coraçãozinho vermelho. Se a gente fosse
tratar a Bíblia como se fosse um bolo. A massa seria a nossa vida, a cobertura seria o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, e a cereja do bolo seria o Sermão do Monte, lá de Mateus. Por que, gente, Provérbios? Primeiramente, porque Provérbios é muito bem conhecido como o livro da sabedoria, só que é da sabedoria prática. Livro de Provérbios, ele ensina prudência, domínio, disciplina, controle na língua, né? Fala de relacionamentos saudáveis, fala de gestão emocional, fala de controle de pensamento, organização mental, fala do lado financeiro, né? Então, o livro de Provérbios, ele vai te ajudar a agir, a se comportar e a se relacionar de modo saudável. E o livro de Eclesiastes? Ele já te traz ali uma consciência e propósito. Eclesiastes faz você se tornar uma pessoa madura, um adulto responsável. Lá ele fala que não adianta nada a gente correr atrás de algo que não é algo valioso. É o mesmo que correr. Lá tem até uma frase, né? Atrás da vaidade é vazio, né? Que o desequilíbrio causa frustração, que o excesso sem propósito gera cansaço. Então, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, quer dizer, ele fortalece o pilar espiritual, ajusta as expectativas, traz equilíbrio emocional. Ele ensina o porquê e como você deve agir como ser humano adulto e responsável. E o Sermão do Monte, né, que a gente pode chamar de que a cereja do bolo, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, lá não está falando só de conselhos religiosos, ali traz instruções para a construção do caráter, para a construção do ser humano ser a imagem e a semelhança de Deus. Ali, Jesus ele ensina a amar, a perdoar, não julgar, ser humilde, ser íntegro, controlar pensamentos, vencer a ansiedade, agir com misericórdia. Não é verdade? Se alguém já parou para ler com bastante atenção, é exatamente isso que Jesus quis dizer, resumindo todo o Sermão do Monte. Isso é uma construção de ler, né, sobre o Sermão do Monte ali e identificar tudo isso, é como construir uma identidade, é construir qualidades, é saber, gente, que sem essas qualidades é impossível a gente ser a imagem de Deus, tá? E quando eu olho para todo esse conhecimento que estrutura um processo terapêutico, né, como eu disse para vocês, né, que como eu me formei como terapeuta, eu estudei muito sobre essa área e eu olho por esse conhecimento da terapia, eu olho pelo o conhecimento de Bert Helling, né, sobre ordem e responsabilidade dentro da família, sobre as técnicas e métodos desses coaches, né, que fala sobre regulação emocional e mental. Quando eu vejo tudo isso, dentro desse Sermão do Monte, Jesus já falava tudo isso. Então, aplicar o Sermão do Monte é alinhar, é harmonizar pensamento, emoção, postura, caráter. É aquela construção que eu mencionei ontem, é construir na rocha. Se você não construir na rocha, você não vai aguentar. Receber uma notícia ruim, perder alguém na morte, passar por frustração, não alcançar seu objetivo, melhorar como pessoa, ser chamada a atenção, você não vai suportar, você vai desanimar. Gente, a ciência, ela hoje comprova que o que a Bíblia fala sobre gratidão, sobre perdão, sobre amor, sobre humildade, tem tudo a ver com a nossa saúde mental e física. Por que, Nécio, tu fala isso? Porque a gratidão, gente, reduz inflamação. O perdão regula o sistema nervoso. O amor, ele ativa as áreas de segurança do cérebro. A humildade reduz conflitos internos. A compaixão diminui aquele nosso olhar esmagador de julgamento. Que antes da gente julgar, a gente vai ter compaixão, a gente vai entender a pessoa. E quando você desenvolve as qualidades de amor, de gratidão, de perdão, de humildade, de empatia, você reduz os 3 R. Como assim, Net? Os 3 R.
Você reduz ressentimento, remorso e rejeição. Você reduz, assim, algo que é o que tem destruído o ser humano, o ego. Primeiro eu é para mim e sou eu, é tudo eu, é tudo eu. Então, você vai diminuir esse ego, a toxicidade que está dentro da gente, né? Muitas das vezes a gente não olha para dentro da gente, mas é isso mesmo. A gente às vezes passa a ser um ser humano tóxico que ninguém quer a gente, não quer, ninguém quer a gente por perto, porque a gente é muito tóxico. Aí às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu não tenho amiga, eu não tenho amigo. Mas às vezes você não tem amiga porque ninguém quer ser teu amigo. Você não soma nada na vida de ninguém, então quem é que quer ser teu amigo, né? E o que eu estou falando aqui, gente, não é uma teoria, não é algo que eu estou enfeitando, romantizando, não. É algo que a neuroplasticidade, por meio de um desenvolvimento de criação de caminhos neurais, é possível sim vocês alcançarem. Talvez você diga assim, Nete, mas eu me conheço, eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu sou uma pessoa cheia de raiva. Ah, não, Nete, eu não sou humilde, não. Deus o livre. Quando eu penso que humildade para mim é ser besta, eu não vou desenvolver essa qualidade. Ou então você já deve pensar que você é uma pessoa que tem todas essas qualidades. Mas a gente sabe que mesmo que você tenha todas essas qualidades, se vocês melhorarem, como diz o ditado, né? Ser uma pessoa boa não é querer ser melhor do que ninguém. É uma obrigação da gente, né? Então, gente, de forma alguma, eu quero que vocês pensem que vocês vão, da noite para o dia, desenvolver todas essas qualidades e fazer todas essas mudanças. Por isso que eu quero que vocês tenham uma mente muito aberta, se permitam, se acolham, se entregue a todos esses movimentos que eu vou trazer durante esses 31 dias. Eu falo assim, mente aberta, por quê? Porque é muito comum, assim como eu falo por experiência própria, você achar que não é para você, que você não dá conta, que é impossível fazer aquilo e trazer alguma mudança. Eu falo por experiência própria de coisas que eu aprendia e eu dizia assim, não, eu não consigo acreditar que vai fazer essa diferença na minha vida. E foi só colocando em prática foi que eu vi o resultado. Viu? Foi só colocando em prática que eu vi esse resultado. Por isso que eu digo para vocês, paciência, viu? Paciência, porque não vai ser da noite para o dia, tá? Nós vamos trabalhar os 5 pilares de forma é, com repetição, com método e com ferramentas, ou seja, eu vou disponibilizar quase todo dia algum material para vocês. Se eu não disponibilizar um material, eu vou lembrar vocês de repetir uma ação, porque, gente, a repetição é que faz isso aqui. Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem um pouquinho o que que eu estou querendo dizer. Digamos que isso aqui é o cérebro de vocês. Digamos que esse aqui é o cérebro de vocês, tá? E, deixa eu abaixar bem que fica mais fácil para mim. Digamos que aqui é o cérebro. Esse risquinho aqui são os pensamentos de vocês. E esses pensamentos são aqueles que foram formados lá na infância de vocês. São aqueles pensamentos de que você é burra, você é incapaz, você não dá conta, você é a desgraça da minha vida, porque depois que você nasceu, minha vida mudou. É, tem pais que diz isso para os filhos. E eu já atendi muita gente aqui que falou isso, que os pais diziam isso para eles. E aí você foi acreditando. Você foi acreditando também que dinheiro é sujo, que dinheiro só é para quem trabalha muito, muito. Que dinheiro?
as pessoas que têm dinheiro são desonestas, que elas roubaram, e aí elas só têm que dinheiro porque elas roubaram, não foi conquistado honestamente. E você foi acreditando que dinheiro é algo que não é para todo mundo. E aí foi formando esses caminhos neurais. Esses riscos aí que eu estou mostrando para vocês são caminhos neurais. Com o tempo que a gente for fazendo aqui esse processo, depois de 21 dias, depois de 42 dias e assim por diante, esses caminhos neurais que estão aí solidificados, eles vão, com o tempo, fazer isso. Tá vendo? Eles vão sumir. E eles vão sumir por quê? Porque vocês vão diminuir esses sentimentos que eu mencionei para vocês de ingratidão, de remorso, de ingratidão, de ódio, de sentimento de vingança, e vocês vão substituir por outras emoções sadias, salutares. Lembre que eu falei, mesmo que você diga para mim que você já tem essas qualidades, essas características, esses comportamentos, né, vocês podem melhorar elas, tá? Mas, né, porque tu tem tanta certeza que em 21 dias já foi feito pesquisas de exame de imagem que nossas células, elas que contêm essas emoções, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela carrega muito sentimento de raiva, de frustração. Essas células delas é bem grande, elas são bem desenvolvidas. Quando você vai desenvolvendo o sentimento de gratidão, de amor, de perdão, essas células vão diminuindo. Elas vão diminuindo e elas perdem a força, tá? E aí foi feito um exame de imagem onde mostrava o antes e o depois de uma pessoa que fez esse processo de regenerar as, essas emoções negativas. E olha só como eles tiveram. Qual foi o resultado que essas pessoas tiveram? Pessoas que tinham problema de coração melhoraram significativamente do problema de coração. A pele, as células que rejuvenescem a pele, elas estavam mais fortalecidas e as pessoas que fizeram o exame antes, nessas pessoas aí que fizeram o teste, elas fizeram o exame antes e depois do processo. E foi feita uma comparação de como eram as células dela envelhecida quando elas carregavam emoções de pensamentos negativos, de raiva, de vingança, de ingratidão, de remorso, de essas emoções negativas. As células dela eram envelhecidas. Quando elas fizeram o processo por só 21 dias, as células delas rejuvenesceram, elas ficaram com uma pele mais saudável, mais viçosa, mais iluminada. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que no mínimo é 21 dias. Eu falei 31 dias, que é para vocês poderem ter um reforço e não desistir no meio do caminho, tá bom? E o que que vocês vão ganhar com o tempo? Depois desses 31 dias, não é para vocês pararem, é para vocês continuarem. Quanto mais vocês continuarem, mais evoluídos vocês vão estar. Vocês vão se tornar pessoas que brilham, vocês vão se tornar uma pessoa de luz. Aonde vocês chegarem, as pessoas vão sentir a energia e a vibração de vocês diferente. Vocês vão se tornar pessoas blindadas, porque é isso que eu falo para vocês. A construção de vocês tem que ser uma construção em que vocês sintam que nada à volta de vocês vai abalar vocês. Vocês não precisam do ambiente de paz para vocês terem paz. Vocês vão ser a paz daquele ambiente. Vocês não precisam silenciar as pessoas ao seu redor para você sentir um silêncio na mente de vocês. Vocês não vão precisar fazer isso, porque vocês já têm esse silêncio, essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio aí dentro de vocês. Tá bom? Gente, tem muitos. Eu assisti ano passado um resumo
uma, não sei bem dizer, é como se fosse uma mentoria com Tony Robbins. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Também eu assisti ano passado de um chamado Joe Dispenza e de Gregory Branden. Tem pessoas, gente, que pagam mais de R$ 75.000 para passar um final de semana com essas pessoas. Mais de R$ 75.000 para passar 2 dias com essas pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar dessas pessoas. Elas são conhecidas assim mundialmente. Tem, por exemplo, esse Tony Robbins, ele teve uma das apresentações que ele fez ano passado, que foi cerca de 25 países, ou foi 75 países, eu não lembro direito, que compareceu nessa, nesse, ai, gente, eu estou esquecendo o nome que dá, que é um final de semana, ele é um coach e mentor, palestrante, né? E eu fiquei, assim, impressionada de ver não só o valor que as pessoas pagaram para estar lá com ele, como a quantidade de pessoas do mundo inteiro estava lá com eles, né? E tem muitos livros deles, tem essas mentorias caríssimas deles. Eles fazem também consultoria individual. Agora, agora imagina, se no coletivo ele cobra R$ 75.000, imagine se ele fosse ter uma conversa só com você, individualmente. Quanto você acha que eles não pagariam? Essas pessoas não pagam, hein? Eu tenho certeza que é milhares aí, 200, R$ 300.000, eu acho, para estar com eles. Eu mencionei isso para vocês, né, quanto é que essas pessoas cobram, porque eu quero que vocês vejam a que nível o ser humano está hoje, de desespero atrás de solução, atrás de paz, harmonia na vida deles. Eles estão em busca de felicidade. E recentemente eu li um livro que o que movimenta o mundo é as pessoas encontrarem momentos, nem que seja momentos de alegria e de felicidade. Então, quando essas pessoas elas não conseguem encontrar isso, elas pagam valores absurdos para poderem ter um- uma direção, um caminho para encontrar essa felicidade, a tão prometida felicidade. E uma dessas palestras de Tony, né, por exemplo, ele falou, gente, a felicidade ela não está em ninguém, ela está dentro de você. Você precisa desenvolver. Todo mundo tem essa felicidade, todo mundo tem a alegria. Está dentro de você. E você é responsável em produzir e fazer com que ela se transborde em você. E eu achei isso muito interessante, por isso que eu quis comentar aqui para vocês, né, que as pessoas, para ter essa felicidade, essa alegria, elas pagam todo esse valor, R$ 75.000, para ele dizer que a alegria e a felicidade está dentro de você. Impressionante, né? Gente, os resultados desse acompanhamento aqui de 31 dias, se vocês aplicarem tudo o que está organizado dentro desse processo, vocês vão conseguir ter paz, clareza, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a autossabotagem, a procrastinação, vocês vão desenvolver disciplina, foco, equilíbrio, segurança, uma direção espiritual equilibrada, maturidade dentro dos relacionamentos de vocês vão conseguir se organizar financeiramente, né? Fisicamente, porque eu vou trazer exercício para ajudar vocês a sentirem alívios da, das dores físicas, né? Do corpo mesmo, porque não basta cuidar só da mente, a gente precisa cuidar também do corpo, né? Não estou falando que eu vou fazer atividade física com vocês, mas é um método de autorregulação emocional. Tá bom? A gente vai continuar fazendo. Como eu disse, eu vou trazer os exercícios que eu não trago lá no grupo gratuito, porque é muito mais exercícios, principalmente exercício que envolve tirar dor, né, do corpo, dores específicas são outros exercícios.
Mas se você quiser continuar fazendo lá na outra turma, também não tem problema, tá bom? Quanto mais, quanto mais é melhor, tá bom? E, gente, só para encerrar, eu quero que vocês se concentrem nesses 31 dias, porque eu quero que vocês desenvolvam hábitos saudáveis, hábitos salutares, e eu quero que vocês façam com que essa rotina de vocês se torne algo para a vida inteira, para que vocês se tornem pessoas fortes, conscientes, bem estruturada. Eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo há muito tempo. Eu venho sentindo isso. E eu fiz um propósito comigo mesmo, que esse ano de 2026 eu quero mostrar para vocês o que muitas pessoas estão desesperadas atrás, né? Tem muita gente que faz terapia comigo aqui. Eu quero que continue fazendo a terapia, né? Porque a terapia vai ajudar em outros aspectos que esse acompanhamento de 31 dias não vai fazer, né? Então, cada coisa no seu lugar. A terapia é uma coisa e o acompanhamento é outro. Mas esse acompanhamento vai ajudar muito, muito, muito vocês. E eu quero muito que vocês não desistam se caso passou uma semana, vocês não conseguiram fazer tudo aquilo que vocês fizeram. Eu não quero que vocês olhem e digam, eu sou uma fracassada, eu não vou conseguir e desiste. Não, eu não quero, tá bom? Eu quero que vocês não deu certo, repete todo o processo. Repete todo o processo. Mas eu não quero que vocês desistam, porque vocês precisam, lembram, ser persistente, consistente no que vocês estão se propondo a fazer. Só vai ter resultado que ir até o final, tá bom? E até aqui, gente, vocês entenderam? Me contem aí, se vocês entenderam qual é o objetivo desses 31 dias. Tem alguma pergunta para me fazer? Fica à vontade para me fazer. Não tenho vergonha. A programação, como é que vai ser, né? Eu vou disponibilizar dois horários. Vai ser o horário de 6 da manhã e vai ter um horário de 1h30 da tarde. Por que vai ter esses dois horários, né? Porque vai ser o horário que é os exercícios de autorregulação emocional. Eu vou disponibilizar o horário de 6 horas e o horário de 1 hora. Ah, Nete, mas eu estava gostando daquele horário de 5h30. Eu posso fazer? Faz. Aí, os exercícios diferenciados que eu não faço nesse horário de 5h30, eu vou disponibilizar para você. E você pode fazer antes de dormir ou quando chegar do trabalho, tá bom? Eu sei que tem gente que tem uma programação muito acerrada aí, né? E às vezes já começa às 6h30, começa às 6 horas, vai para o trabalho, sai 6 horas para o trabalho. Então, tudo certo, se você começar nesse horário de 5h30, não tem problema, mas eu vou ter três horários disponíveis: o de 5h30, o de 6 horas e 1 hora da tarde. Vou colocar toda essa programação lá para vocês escolherem o horário que ficar melhor para vocês. Se, por exemplo, eu vou pegar a confirmação, se eu ver que não vai ter ninguém para ir no 1h30, então não vai ter esse horário. Mas se tiver uma pessoa, vai ter o horário, sim, 1h30. Eu vou dar, como eu falei, eu vou me comprometer 100% com vocês. E a pergunta é: vocês vão estar comprometidas 100% com vocês mesmos? Sim ou não? Porque eu vou estar. A Marcelene está dizendo que sim, a irmã Helena, a Francis, é isso mesmo. Então, gente, se comprometa com vocês mesmos, com vocês mesmos. Nós temos aqui, ó, 15 pessoas que estão, uma tá vendo o compromisso da outra, a promessa da outra aqui. Então, o compromisso é com vocês mesmos, viu, gente? A programação começa amanhã. E, como eu disse, nós vamos trabalhar os 5 pilares aqui, todos os 5 pilares. Mas vai ter um pilar que eu não vou trabalhar diretamente. Esse pilar é o pilar trabalho e financeiro. Por que que eu não vou trabalhar com esse pilar diretamente? Porque quando vocês começarem a trabalhar esses 4 pilares aqui, esse pilar financeiro, que é o pilar
que é até o último pilar, né, inclusive, ele automaticamente vai evoluir. Vai ser só a consequência, só o reflexo, tá bom? Ele vai ser uma consequência. Quando você melhorar, gente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, relacionamento e saúde, aí eu pergunto para vocês, será que vocês não vão ter disposição para trabalhar? Vai, né? Será que quando você estiver agindo racionalmente, você vai andar dando dinheiro à torta e à direita por aí, pagando conta dos outros? Não, né? Você vai assumir as rédeas. Aí a minha sogra dizendo que não. É verdade, tem gente que é aquela pessoa. Foi semana passada, eu atendi uma moça que ela disse assim: Ai, Nete, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma orientação do que eu devo fazer. A minha sobrinha foi presa vendendo droga. E aí é necessário para ela a fiança, para pagar a fiança, R$ 5.000. E eu tenho esses R$ 5.000. Aí eu falei assim, eu não vou te dizer o que que é para você saber, porque você sabe o que que é para você fazer. E aí, o que que você acha que ela fez com os R$ 5.000 dela? Né? Foi isso mesmo que vocês estão pensando. Ela pagou a fiança. E aí, gente, é isso. É quando eu falo para vocês que vai refletir no pilar financeiro de vocês, é nesse sentido. Uma pessoa que ela não tem esse raciocínio, ela vai sair pagando dívidas, compromisso dos outros, e não faz sentido nenhum. Além disso, quando vocês melhorarem emocionalmente, vocês vão se sentir confiante para fazer o trabalho de vocês valer a pena, ter resultado. Tem pessoas que dizem assim, Nete, eu tenho pavor de fazer propaganda, eu tenho pavor de ganhar mais, porque eu tenho medo de me tornar uma pessoa materialista. Ou então, tem pessoas que dizem assim, que começou a fazer aquilo, tem uns que um mês. Teve uma moça que faz terapia comigo e ela montou, ela trabalhou, pegou experiência numa estética, e aí ela montou para ela a própria dela e trabalhando e teve uma pessoa que mandou uma mensagem para ela e disse assim: "Tava bom de tu começar a fazer massagem na tua cara porque tu é feia demais, antes de começar a fazer massagem nos outros." Sabe o que foi que aconteceu no outro dia com a estética dela? Ela fechou. Ela fechou a estética por causa dessa mensagem. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Por que que essa pessoa não conseguiu? Por que que essa pessoa não manteve o trabalho dela? Porque ela não tem estrutura. Então, qualquer coisa, pequena que seja que fale, vai desestruturar essa pessoa no nível como esse que ela vai parar de trabalhar. Ela não vai levar adiante o sonho dela. E é sobre isso que esse projeto tem por objetivo, é fortalecer vocês a um nível em que você vai conseguir lidar com as adversidades lá do seu trabalho. E se você está forte, está blindada, não tem ninguém que pare vocês, vocês vão ser imparáveis. Vocês vão trabalhar, vão fazer dinheiro, vocês vão encher e transbordar o copo de vocês, em todos os sentidos, tá? Teve uma outra que estava fazendo faculdade e só porque essa também faz terapia comigo, aí uma outra pessoa chegou com ela e falou assim: "Por que tu tá fazendo faculdade disso? Tu não tem nem jeito para ser isso. Para que que tu tá fazendo faculdade?" Aí eu falei assim: eu não quero nem saber, não quero nem ouvir tu dizer para mim que tu foi lá e trancou a faculdade." Aí ela começou a chorar. E aí você já sabe, né? Ela trancou a faculdade. Gente, é sobre isso. Então, por que que as pessoas elas se diminuem desse tanto? Por quê? Por quê? Então,
Eu quero que vocês prestem bem atenção. O que eu estou mencionando aqui para vocês é só alguns casos. Chega gente com cada caso aqui que eu fico assim, meu Deus, a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo. E eu sei que muitos de vocês também não têm estrutura. Muitas de vocês não têm estrutura, nem com relação ao pilar financeiro, carreira, familiar, emocional, físico, espiritual. Eu atendo gente aqui que é também testemunho de Jeová, que eu lembro que teve uma aqui, só porque alguém falou assim para ela, até que enfim, tu apareceu aqui na reunião, apareceu a Margarida. Sabe quantos anos faz que ela não vai mais para a reunião por causa desse comentário? 10 anos. 10 anos ela não pisa mais nas reuniões, porque uma pessoa falou isso para ela. Gente, eu quero que vocês se fortaleçam para que nada dessas coisinhas tire vocês do foco e do objetivo de vocês. Combinado? Estamos juntas e tem alguém que quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Gente, aqui todo mundo tá lá naquele clube, então todo mundo aqui são amigos e eu quero que vocês se sintam à vontade para perguntar, para questionar, né? Eu não concordo com isso. Qualquer pergunta, qualquer questão que vocês queiram falar, ou para dizer mesmo, não, né, só o pouco que eu já fiz aí contigo, eu já estou tendo resultados incríveis. Se quiser comentar, dar seu depoimento, seu feedback, também pode estar valendo. É só ligar o microfone de vocês, que eu falei muito, agora é a vez de vocês falarem um pouquinho. Lembrando, né, a parte principal dos boas-vindas já encerrou, tá bom? Se quem quiser sair, pode ficar à vontade, mas quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, quer saber o que o outro vai perguntar e o que eu vou responder, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, para contar alguma experiência de vocês que vocês já tiveram depois de fazer terapia, de ter um processo comigo. Tem pessoas que vêm aqui, quer falar, Fran? Pode ficar à vontade. Sobre a questão do trabalho, porque lidar com pessoas negativas é um pouco impossível às vezes. A pessoa só fala de doença, só fala de notícia ruim. Eu falei, meu Deus do céu. Confesso que eu estou investindo em fones de ouvido Muito para bem. tentar evitar. Aí eu queria uma dica, o que que eu faço? Porque eu trabalho, não posso mandar elas calar a boca, né? Sim, sim. Dentro desse processo de 31 dias, eu vou ajudar vocês a saber lidar com isso. Como lidar com pessoas negativas, viu? Tá dentro do módulo ali da programação, como lidar com pessoas negativas. Vai começar, o exercício começa com você mesmo. E eu vou passar um desafio para vocês. Vai ser muito incrível e muito legal. E eu quero saber depois o resultado e como foi para vocês esse desafio. Ser uma pessoa negativa não começa com as pessoas, com o outro, começa com você, tá bom? Vai ter um desafio onde eu vou ensinar você a saber lidar com pessoas negativas, tá bom? Vai chegar lá. Alguém quer fazer outra pergunta? Alguém mais? Fica à vontade. Quer falar, irmã Helena? Fica à vontade, pode falar. Quiser ligar a câmera também. É que a gente já, eu já tive o privilégio de assistir várias reuniões, né? Várias oportunidades que a irmã sempre faz, né? Essa generosidade de dar mais aulas grátis para a gente, né? E Uhum. foi muito bom. Mas como eu falei no áudio que eu mandei para a irmã, né? Eu nunca me esforcei para colocar em prática, né? Nenhuma.
nenhuma das recomendações, nada, 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 nem aquele, quando a gente ficou um domingo, né, que foi o dia todo, né? Aham, Foi sim. maravilhoso, mas aí não fiz nada. De todas as orientações que a irmã colocou lá, eu não fiz nada. Nem de colocar na porta da geladeira, o que eu ia fazer naquele dia. Então, nunca coloquei em prática nada, nada. Ler bastante a Bíblia antes de dormir, mas me ajudou. A única coisa que eu faço é que quando me dá crise de ansiedade, que eu acordo no meio da noite, né? Ou quando eu não consigo dormir nada mesmo durante a noite, aí eu sento na cama, ponho o travesseiro na costa e eu fico ouvindo os discursos matinais, né, que estão lá no início do JW, reouvindo os JW broadcast de 2016, 17, 18 e assim, eu vou tentando para me acalmar, né, sair da crise. Então, Uhum. por isso que eu falei, dessa vez é tudo ou nada. Ou vai Uhum. ou racha. E eu É quero é que vá, determinação. viu? Eu quero é que vá. E uma das coisas que a irmã colocou aí, né, em tudo que a irmã falou, sem dúvida, né, a gente pensar, eu também fiquei pensando, né, que a Bíblia fala lá, né, Jesus falou para a gente não ficar ansioso, né, de coisa alguma. Aí eu fico, como é que Jesus me deu um conselho desse, por que que eu não consigo controlar? O que é que está faltando para me controlar, né, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, não deixar que as coisas de fora me afetem de uma maneira tão brusca, né? Parece que o meu emocional descontrolou totalmente, né? Depois do falecimento do meu filho, que hoje nada, aconteceu algo lá no final do meu bairro e eu já estou aqui nas últimas, sabe? Aí eu queria, Uhum. assim, criar, como a irmã falou, criar uma capa protetora para que essas coisas não me atinjam. E na Uhum. questão do relacionamento, né? Ficar longe de pessoas tóxicas, né? Sim. Eu tenho um lugar que, inclusive, a irmã já teve o privilégio de estar lá com a gente, né? É um lugar lindo, maravilhoso, né? O Baixo Ajuaí. Mas de um tempo para cá, eu perdi até isso, a alegria de estar lá. Eu fico assim, essa semana passada eu consegui ficar de quinta a quarta, que era para mim ficar até ontem, né? Mas na Uhum. quarta-feira foi tão aquilo sufocante, aquela aflição lá, que eu não teve jeito. Eu liguei pro meu marido, olha, eu tô indo embora. Eu vim me embora na quarta-feira e não consegui voltar. Por causa Uhum. disso, talvez depois, quando começar mesmo as aulas, né, eu tenho uma oportunidade de, não é reclamando das pessoas lá, mas algumas situações que acontecem ali que afeta Uhum. o meu emocional. E como eu não posso falar, porque eu digo assim, que eu posso falar com meus filhos de um jeito, porque são meus filhos, são tipo assim, são subordinados a mim, mas eu não Uhum. posso falar com a irmã ou com outra pessoa como se eu fosse alguém que mandasse neles, né? Ali cada um Uhum. tem sua liberdade, mas como as coisas não vão do jeito que eu gostaria que fosse, aquilo me faz muito mal. Me E é causa sobre assim isso, viu, irmã Helena, que a gente vai fazer durante esse processo de 31 dias. É sobre como lidar com essas situações desafiadoras. Não estou minimizando, mas às vezes a gente pega um problema que é pequeno e ele fica enorme. Por quê? Porque como a gente não está bem emocionalmente, então qualquer coisinha para a gente é um bicho de sete cabeças, tá bom? isso, E é isso mesmo. a gente vai trabalhar exatamente isso, tá? Aí tem Eu a. não quero perder o desejo de estar lá, aquela paz, aquela coisa tão boa, mas que está ficando assim difícil para mim, né? Então, eu acho que é o que vai me Uhum. ajudar muito. Isso, né? Quando a irmã falou, né, da gente saber lidar, é o que eu mais quero no momento também é isso. Saber Com lidar com esses tipos certeza. de ambiente. Obrigada. A Francis também quer falar. Pode ligar seu microfone, Fran. É Francis, né? Ó, pode ligar o microfone. Eu já até liguei. Pode falar. Fica à vontade. Se quiser ligar a câmera. Então, eu Ah, é parei a de minha estudar faz irmã. muito tempo. Tô pensando que é outra pessoa. É a minha irmã. Ai, muitas emoções. Eu mudei o nome. Então, eu parei de estudar faz muito tempo, né? Muito tempo, né? É bom não falar muito tempo, senão vão pensar que eu sou também, né?
muito antiga. Da época das pedras, tá bom. E aí, eu nunca me imaginei fazendo uma faculdade, né? Qualquer outra, como é que diz assim? Mudança Qualquer outro diferente, curso, né? né? Exatamente, não me imaginava. É tipo assim, vou continuar aqui, vou levando a vida, já tô com essa idade mesmo, vamos continuar. Mas aí eu cheguei à conclusão que é aquilo que a gente aprende na terapia, né? Se você não muda, nada muda, tudo continua igual, né? Então eu decidi fazer algumas mudanças e entre elas tá voltar a estudar, né? Então esse ano eu voltei a estudar e ter sempre em mente, né? Que as coisas que não estão no nosso controle, a gente não tem por que se martirizar, não tem por que ficar extremamente ansioso, não está no meu controle. Não sou eu que tenho que resolver, então eu não tenho por que estar me desgastando com isso. Então isso também foi um ponto muito positivo na minha vida. Bem como é, me aproximar o máximo possível das pessoas que estão afastadas de mim, né? Parentes, amigos e assim por diante. Uhum, muito bem. Isso aí, gente, esses pontos positivos que a minha irmã mencionou aí eram coisas que há muitos anos ela tinha muita vontade de fazer, mas devido aos acontecimentos, né, as situações complicadas da vida, foram impedindo e fazendo com que ela protelasse fazer o que ela sempre falava que queria. Ela sempre queria fazer faculdade. E eu dei maior incentivo para ela e ela, esse ano, ela deu essa início aí de uma mudança assim incrível na vida dela. Eu falo que foi assim um salto, não vou falar 360 graus, senão chega no mesmo lugar, né? De 220 graus. Muito bem, obrigada aí, viu, Mana? Apesar de que você é suspeita para falar, mas as ações provam, né, que realmente o que você foi aprendendo durante esse período comigo está fazendo muita diferença com você. Aí a Roseni, ela mandou uma mensagem aqui. Se tu se sente à vontade, Roseni, para falar o que tu escreveu, bem, se não, eu leio a mensagem. Se tu se sente à vontade, já tem menos pessoas, viu? Se quiser abrir aí o microfone e falar, fica à vontade, tá bom? Se não quiser abrir a câmera também, não tem problema. Então, assim, eu tenho muita gratidão, né? Porque eu venho fazendo terapia e assim, eu estava numa instabilidade emocional tão grande que quando eu ia conversar com alguém sobre qualquer situação da minha vida pessoal, eu ficava quase que não aguentando, eu desabava. Então, tipo assim, o meu emocional estava dilacerado. E nessa terapia eu tenho assim melhorado tanto que às vezes a gente lembra de algumas coisas e digo assim, nossa, é quase inacreditável, porque já houve uma mudança tão grande que às vezes eu lembro que eu tinha uma indisposição que não dava vontade nem de ir visitar a família, de ver, conversar. E hoje em dia, quando eu vejo assim, outro dia eu até mencionei com você, né? Parece assim, eu comentei até lá no grupo, eu digo, talvez alguém vai achar que é exagero, mas assim passei a me sentir como se eu tivesse ligada no 220. A, fa- a falta de disposição que eu sentia antes, hoje está o oposto. Eu começo assim o meu dia, minhas atividades e vou fazendo, e parece que assim, o que me bloqueava parece que se abriu, assim, é como tipo assim, como se tivesse me ligado mesmo, como se tivesse ligado mesmo assim, eu Na tivesse tomada. desconectada e
eu tivesse sido conectada novamente, né, numa força. Eu até falei assim, como me lembra um próton que está em ebulição, que você vê aquele movimento, é o que veio à minha mente. Então, eu me Sim. senti assim, muito energizada, muito, assim, uma, Focada, né? isso, focada. Então, eu tô assim, eu tô vivendo o oposto do que eu fiquei muitos e muitos anos sofrendo e, como eu falei, né, o meu emocional estava dilacerado e eu tô me recuperando. E o que eu acho interessante é que eu não tô falando isso para as pessoas em volta de mim. Elas, elas estão observando, ou seja, a minha melhora é um reflexo, que as pessoas estão vendo isso. Não precisa eu estar falando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Elas mesmas, elas falam, perguntam, o que está acontecendo, Rosane? O que você está fazendo? Eu venho perdendo peso, né, que eu estava assim, acima do meu peso normal. Eu venho perdendo peso, eu venho melhorando assim, visível. Nossa, é só assim, até de falar eu sinto já essa alegria que me contagia, né? Então, assim, é muito positivo, muito mesmo. E eu só agradeço todos os dias, muito a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado em minha vida, que estão me ajudando, por você, pelo nosso irmão César e assim várias outras pessoas que estão Contri- fazendo parte da minha vida, contribuindo, né? Então eu vejo Contribuindo, assim, né? exato. Então eu vejo assim, é só gratidão pelas bênçãos que eu estou recebendo. É isso. Muito obrigada, viu, Roseli? Muito, muito obrigada mesmo. E quem não falou aí, mas eu tenho certeza que também deve sentir muito isso, né? Quem ainda não fez a terapia comigo, mas está no processo lá dos exercícios, também já sentem diferença só com os exercícios, né? Já sentem diferença. E o objetivo mesmo, gente, é trabalhar como um todo, né? Todos os pilares. E eu tenho certeza que logo na primeira semana eu já vou ouvir muitas áudios e mensagens. Eu tenho assim plena certeza, né, de que vocês já vão sentir nos 7 primeiros dias desse projeto de 31 dias mudanças, viu? Eu tenho certeza. E estamos juntas, viu? Aí amanhã vou disponibilizar os horários. Você decide se você vai ficar no horário de 5h30, de 6 horas, ou de 1h30 da tarde. Você escolhe, tá bom? E eu vou mandar a programação para vocês, lembrando, né, que a gente vai trabalhar todos os pilares. Então, eu vou mandar uma programação para vocês de leitura da Bíblia e eu vou dizer para vocês direitinho como é para vocês fazerem. Vocês talvez digam assim, Nete, mas eu já faço a minha leitura da Bíblia, eu já tenho uma programação, eu já fiz isso um montão de vezes. Não, lembre-se, esteja aberta, mente aberta, para vocês seguirem o passo a passo que eu segui, que eu estruturei e que trouxe resultados, tá bom? Vou mandar para vocês também higiene de sono, como é que vocês vão fazer a higiene do sono de vocês, rotina, o que que vocês vão fazer assim que acordar, tudo, vocês vão, olha, vai ter tanto exercício, tanta coisa para vocês fazerem, que vocês vão dizer assim, pelo amor de Deus, né, se tu faz esse, eu faço. Eu faço porque cada exercício desses me traz muitos resultados. Então, tem dia que eu tô morta de cansada, doida assim só para me deitar e dormir. Eu falo, não, eu primeiro eu vou fazer os meus exercícios. Aí eu faço os exercícios tudinho. Eu nunca deixo para depois, nunca deixo para depois. E eu quero que vocês façam isso também. Pelo menos nos próximos 21 dias, tá certo? Obrigada, viu, meninas? Eu estou assim muito, muito empolgada para começar. E eu quero que vocês também sintam essa empolgação. Quero que vocês estejam energizadas para dar de vocês nesse processo.
Eu estou comprometida ao 100% com vocês, e se vocês estiverem 100% comprometida com vocês mesmos, vocês vão ter resultado, certo? Então, boa noite, até amanhã. E lembre-se, coloque o despertador de vocês para vocês acordarem cedo, tá? E todos os dias vocês vão cansar de me verem, de me ouvirem e de lerem mensagem minha. Mas é pro bem de vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo, boa noite. Fica com Jeová e até amanhã. Com as bênçãos de Jeová estaremos juntas. Tchau, tchau. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite, boa noite.